TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, ou fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil, e o Kamen Rider Build voltou para o TokuCast. E, Senna, be the one, né? Seja o único que pode apresentar as pessoas que estão conosco agora, né? Para apresentar os participantes únicos e especiais que estão aqui com a gente, né, gente? Eu sou o Senna. Para começar, vamos começar aqui pelo time da casa. Estamos com ele, Adriano Nares. Opa, já preparei as minhas garrafinhas. Hoje eu tô com felino e computador, que é o que tá comigo hoje, né? Best match, hein? E falando em computador, puxar aqui, já que você falou de computador, já me lembrou legenda, trazer aqui o nosso especialista em legendas, senhor Gustavão. Fala, meus amigos do TokuCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora. O importante é ver um bom tokusatsu e, obviamente, ouvindo um bom TokuCast, né? Mas é isso. Vamos falar do filme aí do Kamen Rider Build e vamos começar a teorizar até se pode vir ou não para o Brasil um dia, né? Brincar aí de um elenco para as vozes novas, enfim, quem sabe. E é isso aí. Sejam os únicos. Estamos aqui com ele também, nosso grande Rafa Rock. Fala pessoal, beleza? Vou pegar as garrafinhas, sacudir aí e fazer muito rentinho. Boa. E fechando aqui, estamos com ele que está retornando, nosso querido padrinho e artista, que tem as garrafinhas de arte e talento, senhor Felipe Mica. Opa, e aí galera, beleza? É isso aí, estamos aqui para mais um. Bora começar o experimento. Boa. E o Gilzão deve estar com a garrafinha dele de uma é churrasco, a outra é o queijo. Não, as minhas garrafinhas, eu que falo, as minhas garrafinhas não posso falar o que são, né? Uma é um refrigerante de uma marca muito famosa, e o outro é uma bebida, um destilado também de uma outra marca famosa, que quando eles se unem, eles viram uma bebida mundialmente conhecida como Jack and Coke. Muito boa. Da Best Match isso aí. Best Match total, aqui propaganda gratuita para duas marcas que jamais anunciarão aqui no TokuCast. Mas você perdeu o timing, Gilzão, porque quando você falou aí dessa combinação, ela não é só uma Best Match, ela é igual o Power Up do Build, né? Super Best Match, né? Pelo tamanho do meu copo é Super Best Match mesmo. Mas vamos lá. Ó, se você for dirigir, Hazardon, cuidado aí, que é perigoso. Né? Ainda bem que o Gil não tava fazendo o Best Match desse refrigerante aí com rum, porque senão ia dar uma bebida que é proibido falar na atualidade. É verdade. E antes que o Conar derrube nosso podcast, o Rafa vai tocar alguma coisa pra vocês aí e a gente já volta. Banjo, omae no inochi, morau zo. 二人の思いが仮面ライダービルドクローズビルドフォームを生み出す。どうしてそこまでして愚かな人間どもを守ろうとする。なぜお前たちは戦う。決まってんだろ。愛と平和のためだ。俺たちがみんなの明日を作る。劇場版仮面ライダービルドビーザワン映画館でもらえる。Antes de começar, o título é sensacional, né? Kamen Rider Build, Be The One, que é a música de abertura, né? A música principal da série, lá da Pandora e da Beverly. E uma música muito legal, né, cara? Muito boa, muito bonita. Então, acho que jogada de mestre botar esse título aqui no filme, né? Não dando um spoiler, né? Mas no final a gente puxa, tem relação com o final do filme também. É verdade. O Kamen Rider Be The One, o Kamen Rider Build, Be The One, ele é um filme lá de 4 de agosto de 2018, né? Um filme que se passa entre o episódio, mais ou menos entre o episódio 45 e 46 de Kamen Rider Build, né? Ainda não tem opção no Brasil, então nós viajamos pro Japão para assistir, até porque tem o Gustavo Iracema aqui, né? A gente não pode ficar dando muito vacilo.
E... Ô Gil, e esse dia foi muito bom, porque eu assisti também, tava passando junto o filme do Lupato, do Lupin Ranger contra o Pato Ranger. Olha tava aí, passando vimos junto. 2 filmes no mesmo dia, né, Zeno? É. E aí esse filme também, além de ser uma aventura do Build inserida dentro da série, que apesar de não atrapalhar, não muda os eventos da série, mas acaba sendo como se fossem alguns episódios a mais, por assim dizer, né? E também tem a primeira aparição do Kamen Rider Zio. E é a segunda vez que o Build volta pro TokuCast, é a segunda vez que o Zio vem junto, né, cara? Eu espero que o Zio volte pra geladeira. Tô brincando, tem um TokuCast sobre o Zio muito bom aí. E o Kamen Rider Build BD1, ele tem toda a essência da série. E aí eu queria conversar com vocês rapidamente sobre a produção desse filme, né? Em questão de produção, né, esse foi um filme que teve muitos extras, né? Tem cenas assim que são lotadas de pessoas pra tudo quanto é lado. Parece que foi usado mais de 3.000 extras, né? Que é o maior número de pessoas do que em qualquer outra produção da franquia inteira, ou pelo menos até aquele ponto. Cara, deu pra ver numa cena que eles tinham fechado ali uma rua, provavelmente em frente a Toei. E até brinquei com meu filho, eu falei, olha lá, a Toei levou todos os funcionários e a família dos funcionários ali, ó, pra fazer esse extra aí. Vamos pro banho de sol, pô, vamos pro banho de sol. Não, e o melhor Bastante trabalho gente. ainda, né? Os extras indo ali descer a porrada no build, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, sem entregar muito verdade. spoiler aí. Uma curiosidade também sobre a produção é que tem uma forma que tá no trailer que não tá no filme, que só aparece na série, né? Que é a Rabbit Dragon, né? Primeiro ele tinha Rabbit Dragon, mas parece que durante o desenvolvimento eles resolveram deixar só pro final da série, né? E também parece que é só no filme que eles usam 2 animais, né? Porque normalmente é objeto e um ser vivo. Aí nessa Dragon Heart é 2 animais, que nunca é usado na série. Eu achei interessante também, claro, é um filme bacana, mas ele não tem envolvimento lá com a série. Mas eu achei interessante também o conceito, né? Porque eles mantiveram, né, seguiram, né, aquela guerra civil, né, que o Japão passa depois que se dividiu entre Seito, Hokuto e Touto, que estão tentando, de certa forma, reunificar o Japão ali. Só que aí aparece novos governantes, né? Que são membros do clã do Evolto, né, cara? Pelo que eu entendi ali, né? Eles são marcianos. O trio do sangue, né? São de Marte também, os Blood. Bloods ali. Na verdade é tipo Então- tribo Blood, né? Ou família Blood, ou dinastia, se for o caso ali a tradução, mas é tribo mesmo, tribo Blood. Mas assim, poderes que nem chegam aos pés do Evolto também, né, cara? Ah, mas o Evolto, ele já tem o poder de fazer um café fresquinho gostoso, né? Já tem o melhor poder, né? Não tem como. Eu achei a ideia boa, achei que ficou legal a forma como eles fizeram, e aí tem tudo aquele lance de novos governantes e tal, achei que ficou... não ficou mal meio inserido, que eles- sabe? Aquele filme aleatório que inserem mal a história, sabe? Não, ficou bom, cara. E meio que eles estavam nos bastidores, né? Desde o começo também, da entender no filme. Ao longo do filme a gente vai descobrindo que eles já tiveram participação na história, meio que, né? E são participações que a gente descobre depois que não alteram o que a gente viu, né? Então, acho que é bem encaixado. E ele também vai de acordo com o tema geral, assim, quer dizer, como vocês mesmos já fizeram, como o Nares já falou no cast do Build, né? Build é uma série de Kamen Rider extremamente politizada. Então ela tinha que ter essa cena de espetáculo político, né? De introdução no filme, acho que foi bem... Tem a ver com a série, muito a ver com a série. Esse filme pós-pandemia é um problema, hein, Mika? E como? Porque durante o começo da pandemia, o fandom brasileiro decretou que não pode misturar tokusatsu com política. E um discurso muito inflamado, né? E também falando um pouquinho já do plot do filme, né? Os governantes ali eleitos, né? Já tentando, de certa forma, manipular a sociedade que já gostava, entre aspas, do Kamen Rider, né? Mas começando a falar que foi só o Kamen Rider ali chegar, que começou a destruição e não sei o que, começou toda aquela conversão, né, do povo para eles ficarem contra a figura do Kamen Rider, né, especificamente a do Build, que onde que o Build passava só tinha destruição, né, no entorno ali das três capitais ali, né, então é louco isso daí. É interessante que o filme ele se encaixa na história da série, né? Ele tá ali entre o episódio 45 e 46. Então, mas você não vendo o filme não atrapalha a história da série, porque ele se encaixa na história, mas o filme não é essencial
para a compreensão da história. Até assistindo a série sem saber desses outros parceiros do Evolt, desses outros Blood, não faz diferença lá na série. A gente saber que foi um deles que planejou lá a história de transformar a namorada do Banjo num monstro, ou que num Smash. Então, num Smash, ou então de pegar o Katsuragi e transformar em Sento e apagar a memória dele. Isso, saber a pessoa que fez isso não faz diferença para a história, mas é legal a gente ver aqui esse detalhe explicado, né? Inclusive, essa jogada aqui dos 3 governantes é o que vai ter reflexo no início lá do episódio 46, né? Sim, É verdade. Uma coisa que eu acho legal também, que eu achei bonita, na verdade, é que o filme foi dedicado ao Daiichi Shinobi, que é um Switch Actor que faleceu, cara. Aí durante... Ele em Build ele fez aqueles Gear Brothers, não, era Gear Brothers? Aqueles Emocon, né? Emocon, que eram aqueles que tinham engrenagem, meio, né? E daí Isso. isso. Cara, é um Switch que tava trabalhando na franquia já, desde Ghost já, cara. Então, assim, achei E ele legal. era novo? Cara. Ele era Jovenzíssimo, cara, jovenzíssimo. Ele tinha 21 anos. Ele morreu com 21. Caraca, jovem pra cacete. Meu Deus. E assim, ele perdeu a consciência durante um trabalho de dublê, assim, sabe? Um ensaio de acrobacia. Acontece, né? A gente teve recentemente também um outro suractor de outra série, que acho que foi de Zetsu, não foi? Ou algo assim? Que ele se acidentou, foi fazer uma cena de pular um trampolim, alguma coisa assim, e atrapalhou um pouco o ritmo das gravações do Zetsu, mas deu tudo certo no fim das contas, ele se recuperou. O pessoal da produção de Zetsu falou que foi um pesadelo isso. Um baita pesadelo. Outro detalhe também é que inicialmente esse trio aí dos Blood, a ideia inicial é que cada um se tornasse um Kamen Rider também. Mas diz que a Toei pôs ali no papel que ia ficar muito caro criar 3 roupas de Kamen Rider. Então eles decidiram criar uma só e na hora que se transformasse os 3 fossem por uma mesma pessoa, né? Inclusive a roupa do Kamen Rider, esse Kamen Rider que você falou que aparece exclusivo do filme, que é o Kamen Rider Blood, ele reutiliza coisas da roupa do Build mesmo, né? Do Build, do Crossy também, né? E do Evolto, né? Mas eu achei legal o design dele. Esse é bem costumeiro, na verdade, né? Em filmes eles sempre fazem uma mescla de outras roupas pra poder fazer alguma coisa, né? E ele é um político que aparece mandando metralhar o Kamen Rider Build, cara. Que ele é o principal lá do trio, né? Ele é o autor do Build Senmetsu Kikaku, o plano de aniquilação do Build. É isso, né, Gustavão? Isso, Build Senmetsu Kikaku. É interessante. Mas achei também, assim, ó, você faz um filme que chama Be The One, né? Seja o único, né? The One, escolhido, né? Tal, ó, importante, né? Tem toda o One aqui em inglês dá pra usar pra vários contextos, né? E aí você coloca esse trio de vilão, eles reduzem pra um vilão só, né? E aí, pra compor a transformação, ele usa o Banjo Ryuga, né? Porque o Ryuga, ele é o Crossy, porque ele tem, né? Sangue do Evolto, DNA alienígena, né? E aí você funde. Então você também deixa eles prendem, né? Os outros Riders, né? Então você consegue dar vamos dizer assim, um protagonismo total pro Build ali pro centro, né? Enquanto ele é caçado e tal. E você não tem Mas até o negócio dos quatro se juntarem em um, né? Todos sejam, né? No final também, o negócio que rola com o Build e com o Crossy também, dá pra pensar desse jeito, né? Nessa lógica que você colocou. Que enquanto, por exemplo, o Banjo é o famoso musculado bombadão sem cérebro, né? Que eles falam muito na série, durante a série, o Sento é o cara mais centrado, né? É tipo aquela analogia clássica do Kamen Rider W, né? Então, assim, você vê pequenos elementos ali que parecem que nunca são desmembrados, né? Então, é sempre esse estilozinho, assim, enquanto um age de um jeito, o outro é de outro, e meio que se complementaram, e aí fizeram inclusive essa forma final, né? No final do filme, né? Que os dois meio que fazem um henshin junto ali,
ali, e o Band fazendo aquela cara de, mas o que você tá fazendo, não sei o que, a gente vai se fundir aqui, não sei o que, e foi até engraçado essa cena, que o Band, ele se assusta, a gente fez um gatai, até rolou o termo ali, gatai, né, falei, porra, rolou o Super Sentai aqui agora. Quando você traduzir, você vai colocar lá ele, né? Lá ele. Já vou falar com o Ricardo lá, o Ricardo, ó, dá um talento aí no E é engraçado Band. isso, porque o build é basicamente um W na diagonal, né? A forma dele, né? Se você for parar pra pensar, sim, né? sim. Cara, é isso mesmo. A gente sabe que o protagonismo é mesmo do Build e do Croix, por isso que o filme é deles, mas me incomodou mesmo o Grease e o Night Rogue já serem pegos no começo do filme e só voltarem lá no final. Eu senti falta de ter uma participação mais ativa deles, da gente ter 4 Kamen Riders no filme, né? Porque lembrando que, apesar de que naquela época os filmes de inverno eram aqueles que reuniam um monte de Kamen Rider, mas o filme do Kamen Rider do ano é o filme de verão, né? E ficou estrelado pelo Build Cross-Z, enquanto o Grease e o Night Rogue só fizeram uma ponta, né? Eles basicamente, igual você falou, Naré, vocês foram capturados, aí chegou o nosso amigo ali, o Utsumi, né, zoando eles, e aí, vocês querem fugir daqui? E aí o Grise não pensou 2 vezes, já pediu perdão lá, já agachou de uma cara. Não, foi o Grise não, foi Não, o... foi o Gento. Foi o Gento, Barbicha. Aí na mesma hora ele já agacha assim pedindo perdão, né? Que lembra muito até a própria série do Build, né? Uma pequena referência, que ele tava muito relutante, inclusive, na série, mas no filme, né? Ele não pensou 2 minutos, eu quero sair daqui, então eu vou me humilhar, né? Foi um momento comédia, né? Mas eu também tive essa sensação, eu também fiquei com um pouco essa sensação de que eles não deram espaço assim para eles dois. E é uma pena porque realmente eu acho que o cast de Build de tudo que eu vi até agora de Riders, acho que é o melhor cast junto, assim, né? É muito bom. A química entre os personagens funciona, a química entre os atores funciona, é muito bom. Pra você que tá ouvindo a gente, ó, só recapitulando aqui, cara, no meio da guerra lá entre Seito, Hokuto e Toto, como a gente já contou, falam de reunificação do Japão, que foi separado, né, quando a caixa de Pandora é aberta aqui na Terra. Quem não viu o Build, tem um Tokucast sobre Build, tem a série lá no canal da Sato, oficialmente e dublada para vocês poderem assistir. Mas aqui, né, esses 3 governantes, como a gente contou, são essa tribo Blood, que faz parte da raça do grande vilão da série, que é o Evolto, né, que é uma raça antiga lá de Marte. Aqui ele coloca, né, o Kengo-Ino, que é o líder do Blood, coloca o Build como inimigo público número 1, como o Senna e o Gustavão contaram para vocês, que é o plano de extermínio Build, né? E aqui, enquanto, né, rola uma treta gigante, né, do povo contra o Build e tal, muitas lutas rolando, acontece uma parte que eu queria abrir aqui um bloco do cast para conversar com vocês, que eu achei muito boa, achei melhor trabalhado do que da série. Isso, na opinião muito pessoal minha, né? Que é o Sento revivendo memória como Takumi, de novo, quem não viu o Build, o Sento, né, ele é uma personalidade, vamos dizer assim, ele é a consequência de vários acontecimentos, né? Mas ele era outra pessoa antes, e aí mostra, cara, as memórias do Takumi, dele como Takumi com o pai, né? E esse é um ponto importante, por quê? Porque o pai fala que o Ryuga é a peça-chave para derrotar o Evolto, caso desse merda, e o mais bonito, ele fala o porquê que ele se tornou um cientista, né? Porque durante toda a série cria tudo como se eles fossem cientistas loucos, né? Cientistas do mal. Na verdade não era bem isso. Então eu achei que ficou mais bonito aqui esse ponto, e até aqueles momentos que o Sento tá conversando com ele mesmo, né? Que é o Sento conversando com ele quando ele era o Takumi, e ele sendo o Sento, né? Dentro do, né, aquele... É o inconsciente dele ali, praticamente, né? É o subconsciente, né? Aquele branco, assim, espaço branco, assim. Eu achei muito legal essa cena, gostei muito. Não, sem falar que no comecinho, né, dá tipo uma sensação ali de filme de terror found footage, né, porque é tudo filmado em primeira pessoa, né, na visão do Takumi, né, então ficou bem legal vendo ali aquele momento de tragédia ali, e ver o pessoal correndo e vendo a Skywall sendo subida, né, então ficou bem legal aquela cena inicial ali da
do fuzuê ali. Então ficou bem legal. É um detalhe, como o Gil falou, importante, porque a gente, voltando na ligação com a série, já é um ponto da história em que o Katsuragi, a gente já entendeu mais que ele não é mais o cientista do mal, o cientista do demônio, né? A gente já entendeu esse ponto da série, quais eram as motivações dele, depois da revelação do Evolt e tudo mais. E eu acho que aqui fica melhor essa ligação com o pai. Teve aquele momento ali na série que o pai dele reaparece, trabalha junto com o Evolt e tudo, mas fica mais clara a ligação com o pai dele no momento do surgimento da Skywall, né? Principalmente com esse detalhe de falando para ele que a chave para salvar o futuro da humanidade estava com o Croizé, né? Com o Band, né? Isso, o pai dele meio que sabia de tudo ali, o que estava acontecendo, né? Então foi muito importante esses elementos aí. É bom que desmistificou muita coisa, né? Igual o Gil falou, né? Então aconteceu ali, todo mundo já tava doidão, mas não tava, né? Então o filme inseriu esses elementos aí, então muita coisa agora começou a ficar clara, né? Igual aqueles momentos ali que eles estavam conversando ali, naquele espaço branco, igual vocês falaram ali do subconsciente e tal. São elementos interessantes que adicionam camadas, né, na série do Build. Eu acho legal porque Build, que é uma série que evidencia a ciência, né, e a gente sabe assim o quanto que eles falam sobre o quanto que eles debatem sobre a questão de que a ciência deve ser usada para o bem, assim, tudo mais. E eles, com esse filme, eles pontuam mais uma vez nessa questão de que a ciência tem que ser usada para o bem, de que o bem é quando você atinge mais pessoas, né? O bem para mais pessoas. Então, eu acho isso legal, eu acho um ponto muito bom para ser tocado. É porque a ciência, ela não tem lado, né? Ela é manipulável, né? Depende da pessoa que tá mexendo. Isso ficou bem claro na série, né? E não é que o Katsuragi queria guerrear, ele foi manipulado pelo Evolt. Aí voltando até pra... Por isso que aqui, né? O Evolt aqui, ele acaba sendo só um artifício de roteiro pra ajudar o Build, né? Porque aqui ele não é o grande vilão, aqui ele não é o grande manipulador, né? Que ele é durante toda a série do Build. Então, eu acho que por causa disso, por causa do fato de terem também, né, prendido lá o Grease e o Gintaro, sabe? Tudo isso que rolou, eu acho que deu mais espaço para essa discussão aí. E também porque o filme tinha que ser um filme... Não dá para você fazer um filme com uma discussão ali, vamos dizer assim, pesada, né? Como na série. E daqui uma semana você vai ver, né? Você tá lá no cinema, vê um filme de verão, você com a criançada toda assistindo lá, tem que ser algo positivo, né? Então eu acho que explorou melhor ali, de uma forma positiva, a conversa dele com o pai. Achei que foi melhor que na série toda, na minha opinião, ali, essa situação ali com o pai. Inclusive me lembrou um pouco do começo do Liga da Justiça, a versão do Joss Whedon lá, que começa, né, com aquele vídeo, sacou? E aí, Superman, o que você gosta aqui na Terra, né? Pô, pai, por que você virou cientista? Né, eu lembrei muito disso aí, cara. Não tô falando que tem correlação, mas assim, lembrei muito do Liga da Justiça, assim, sabe? Esse comecinho. E de novo, pra mim, essa parte foi importante até pra série, sabe? O resto não, essa é descartável, mas essa parte foi legal. E aí, o destaque, né, pra ele, ajuda também a questão do filme ser o Be The One, né, cara? Ter todo esse destaque pro centro, né? Então acho que é importante esse desenvolvimento melhor aí entre o pai e filho, vamos dizer assim, né? E eu acho que também me chamou a atenção que geralmente muitos filmes de verão de Kamen Rider, eles têm uma grandiosidade, assim, uma ameaça da destruição do planeta Terra. Geralmente, a maior parte, se a gente for olhar, a maior parte dos filmes de Kamen Rider de verão é uma ameaça de destruição da Terra. Aqui era a ameaça de destruição do próprio Kamen Rider Build, não era algo assim tão grandioso, mas é claro, com o Kamen Rider destruído, eles iam poder pôr em prática o plano de destruir a humanidade depois. Mas esse filme ele se encaixaria perfeitamente com 2 episódios da série. Não dá a impressão assim que é um filme. Dá a impressão que são 2 episódios que a gente assistiu em sequência da série e depois eles abrem para o arco final do Evolt, quando ele finalmente se revela para toda a humanidade, né? Então, isso eu não estou dizendo que o filme é ruim, eu só estou dizendo que ele não tem aquele senso de perigo para a humanidade como outros filmes das séries anteriores tinham. E aí, claro que tem batalha final, né? Claro que tem toda a
a parte do build mostrando porque que ele é o herói, né? Porque que ele é o Kamen Rider título, né, da vez, né? O titular do momento, né, cara? E o Sento, o legal isso faz parte da jornada do herói, né? Mas é legal ver o Sento ainda, né, lutando e se mostrando forte para continuar lutando, né, para construir o futuro, né, cara? E por isso que foi muito do diálogo com o pai, isso foi importante, né? E é lógico que ele consegue, né, cara? Tem essa ajuda do Evolto, eu comentei aí, né, que é o maluco do caceta. E aí no final os Riders todos estão de volta e vão ajudar o Build a derrotar os vilões e salvar. Sempre mal agradecido nessa parte aí, hein? Porque o Evolto passa um café pra ele e ele derruba o café, cara. Isso não se faz. Lá no barco. Isso não se faz. O Evolto é um doce, não o vilão mais mau caráter da história da franquia, né? Só pegando o que o Nares falou, de não aproveitar o Gris e o Night Rogue, né? Eles basicamente são só pra enfrentar os outros Bloods, né? Que não daria pro Build enfrentar junto, né? Que é o Zebra e a Tesoura, né? E são batalhazinhas, assim, mas meio jogado, assim, na história. Mas sobre os vilões, eu entendi que o Evolto ficou meio com o pé atrás com os caras, né? Com o Trio Blood. Porque... ele só falou, os caras querem me sacanear, eu vou sacanear também. Pelo que eu entendi, foi que eles queriam meio que conquistar o planeta Terra rápido, só que o Evolto meio que pegou um apreço. Enrolou eles. Pegou um apreço pelo planeta Terra e começou a enrolar. Tipo, não vou ficar enrolando aqui em vez de destruir a Terra. Aí esse cara meio puto com ele. Isso a gente já via ao longo da série mesmo. O próprio Evolto já tinha comentado que ele se interessou pela humanidade. Nunca pensou em não destruí-la, mas ele se interessou. Então, ele assim foi brincando, levando, fazendo um jogo, se divertindo, até lá no final para destruir a humanidade. E era isso que os companheiros dele ali não queriam, né? Queriam algo de uma vez, mas deu para ver que existia uma hierarquia. Pelo jeito, o Evolto meio que era o cabeça entre os 4 no final, né? E pelo visto, os 3 eram os 3 patetas lá de Marte, né, cara? Com a sensação de motim, assim, né? Tipo, resolveram, vamos tirar você à força, vamos fazer o que a gente quer fazer. Era soldado raso, eles eram. Era soldado raso. Só um detalhe aí pra acrescentar. O Kamen Rider Blood, eu não vi quem fez o design dele, né? Mas os Lost Smash Tesoura, que é a mocinha lá, e o Zebra, são do Tomoto Shinahara, que a gente já falou várias vezes aqui no Topcast também. Já, sendo repetitivo. Tem lá, pra vocês pesquisarem no YouTube, tem live do pessoal do Marabá Cinecomic, que eles fizeram uma entrevista com ele, junto com o Ricardo Cruz traduzindo, mediano, foi bem legal. Pra pesquisarem no YouTube. E assim, claro, tem a luta final e tal, mas vamos destacar uma coisinha, né? O pai do Takumi, né? O pai do Sento, ele era hippie, né? Provavelmente da juventude, que ele meteu um Eu Sou Paz e Amor, né? Meteu um Love and Peace. Meteu o vizinho ali do Paz e Amor. Isso acabou virando, né? Desculpa avançar lá pro fim do filme um pouquinho. Acabou virando o Rider Kick do Build, né? Então ele dá um grito lá, Love and Peace, finalizador, alguma coisa assim. Não lembro agora. Virou até nome de Rider Kick. Virou. Cara, é engraçado. Eu lembro de Love and Peace, a primeira coisa que vem à cabeça é Trigun, ou Trigun, né? Tipo, anime dos anos 90, assim, porque o personagem principal falava Love and Peace o tempo todo. Sem falar que tem... Trigun eu cheguei a ver alguma coisa. Eu lembro que tinha alguma coisa de Love and Peace também lá. E lembrei sem querer aqui da música do Black, né? Love and Peace Forever. Dun, 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 dun. Agora, a gente tá falando aqui, né, um ponto importante, né? Porque o final é super interessante, né? Assim, tem a cena pós-créditos. Inclusive o filme avisa você, né, ó. Espera os créditos que vai ter coisa boa pra você, né? E enfim, no final, com o Sento trabalhando na caixa de Pandora branca, né, cara? Abre o portal, engole e é transportado pra uma luta ali à beira do penhasco, né, cara? Todos os Riders da Heisei, né, cara? Todo mundo, né? Lutando, seus vilões finais. E aí chega o Zio, que normalmente é o filme que aparece o Rider, o próximo Rider tunado, né? Cheio de força, né? Pra derrotar todo mundo, pra mostrar que ele é o fodão, né, cara?
E aí vem o Zio aí, né? Descendo porrada, mostrando a forma do build, né? Com o Rider Watch já. Toda essa partezinha legal aí de apresentação do build. Até ali ninguém sabia que o Zio seria mais ou menos, né? Então provavelmente todo mundo deve ter ficado empolgado com o Zio. Até pela batalha ali, né? Todo mundo pensou que ia ser um Decade 2, né? O W teve também uma apresentação fodástica também, lembra? O W é inesquecível quando ele aparece. O W derrotou o Shadow Moon. Não, o Shadow Moon virou piada pra Tokunet. E aqui tem algo muito estranho, porque daí quando o Sento vê os Riders lutando, ele reconhece o X-8, beleza. Mas no filme anterior, o Heisei Generations Final Build X-8, ele tinha lutado com o X-8, o Oz, o Gain, o Ghost e o Forze. Como que ele não reconheceu os outros também? Então, eu olhei ali e para começar, quando o Dio aparece, ele cai com o robô dele cai como um meteoro. Isso nunca acontece na série. Ele vem por um portal dimensional, porque ele cruza as dimensões. É claro, vai ver, não tinham gravado ainda o primeiro episódio, daí fizeram o portal dimensional só no primeiro episódio da série, tem tudo isso em consideração. Até porque quando o ator o Sento Okuno, né, que é o ator do Dio, dubla ali o personagem, ele tá num tom super lá em cima, que não é o tom que depois ele deu pro Dio na série. Então deu pra perceber que talvez esse tenha sido o primeiro trabalho dele, foi dublar essa cena do Dio, que estava bem fora do que a gente ia ver depois lá na série. Então eu acho que pelo menos essas aparições tinham que fazer um pouco mais sentido. Quando a gente vê o filme, na época a gente não percebe, né? Mas hoje que já assisti a série inteira do Dio e já passou bastante tempo, daí a gente consegue perceber que tem muita pataquada nessas aparições de Rider no final do filme, né? Eu acho que ele reconhece o Zio, o X-Aid, porque o Build apareceu no episódio, num dos episódios ali perto do fim do X-Aid. Por isso que rolou muito essa aproximação. Eu acho que essa questão do tom da voz estar um pouco sempre acima, eu acho que isso é proposital para o pessoal ver que pode mudar, né? Então acho que é uma coisa mais ali de direção. Porque todo Rider que a gente percebe, que quando aparece ali o próximo sempre na série atual, o próprio Build, por exemplo, ele estava um pouquinho de tom acima no X-8, quando tava rolando lá a luta do Gem contra um outro bicho lá, um outro Rider. E aí aparece o Build, e o Build estava um pouquinho de tom acima, pelo menos eu lembro dessa parte. Então, eu acho que é proposital, uma questão de direção ali que eles pedem para fazer de propósito. Eu acho que tem uma informação aqui que sobre o Sento só reconhecer o X-8. E assim, o Omori tinha permissão para usar os Riders nessa cena final, mas até então não tinha um propósito de colocar o Sento pra aparecer. Ele ia fazer meio Decade, assim, tá todo mundo saindo na porrada e só ia aparecer o Zio no meio, assim. Uhum. Eles queriam deixar a interpretação por conta dos telespectadores. Eu também fico com uma sensação de que possivelmente o próprio ator não conhecia muito bem o personagem que ele ainda ia interpretar, no sentido de, tipo, eles vão pegando mais intimidade com o personagem ao longo do tempo que eles vão fazendo, porque o ator que tá fazendo o Baco agora no Zets, na participação que ele faz no filme de verão do Gabo, ele também tá com uma sensação um pouquinho diferente do que ele tem na série. Porque é só uma apresentação, né? Não faz parte do roteiro de nada, né? Não agrega em nada na história de ninguém, né? Exatamente. Quando o produtor lá, o Takahito Mori, né? Que foi um dos produtores da Toei, né? Ele fala, né? Da cena pós-crédito e tal. Aí tem um ponto interessante, que você tava falando, até pra estudar alguma coisa disso, que assim, ó, o Zio, ele foi concebido pra ser lá, né? Como um decade, de certa forma, né, para fazer algo comemorativo de 20 anos, né? Ele poderia ter sido só aparecido e dado um oi, né? Então colocar outros Riders da Heisei também ajuda na questão da própria concepção do que é o Zio, né? Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que eu não sei se tem correlação, é que assim, a Era Heisei, ela acaba em 2019, então quer dizer, o Build já tinha acabado já, né? E o Zio já tinha começado, certo? Mas a Era Heisei, as pessoas já sabiam que ia acabar já, né? Porque em 2016, o Akihito, ele faz um pronunciamento, né, de problema de saúde e tal, e já começa a ter, em 2016 mesmo, um debate
sobre um processo de abdicação do Akihito, do Imperador Heisei. E aí em 2017 eles aprovado um projeto de lei que permitiria que o imperador abdicasse no gabinete lá do Japão e aí sim o filho dele, né, que é o Naruhito, que é o imperador atual, tomasse posse, mesmo com o pai ainda vivo. E isso aconteceu. Ele toma posse em abril de 2019, mas o processo de abdicação já começava antes. Então, sei lá, apresentar o Zio da forma como apresentou lá no final, sabe? Ele ser comemorativo também. Os caras já sabiam que era Heisei ia acabar, né? Assim, tanto que o Zio, no primeiro anúncio, ele foi anunciado já como o último Raider da era Heisei, porque durante o Zio é que mudou da era Heisei para a era Reiwa, né? Já tinha sido anunciado 2 anos antes, aliás, depois de passarem a lei, eles fizeram o anúncio, daqui 2 anos termina a era, num processo bem longo para dar tempo de fazer essa mudança. Mas eu acho que essa também, tirando esse final que a gente comentou, mas o filme, como a gente disse, tem uma consistência ali com a série do Build é bem consistente. Eu acho que isso se deve muito porque o Shogomuto, o roteirista, ele escreveu todos os episódios do Build. Ele escreveu o Heisei Generations, esse que ele encontrou o X-Age. Ele escreveu o filme do Build, o Big One. Ele ainda vai escrever o outro filme do Build. Então, ele escreveu, como é que chama? Novel do Build também. Então, eu acho que essa consistência do Kamen Rider Build é reflexo de a gente ter uma cabeça principal escrevendo tudo, né? Às vezes tem séries que a gente tem um roteirista-chefe, mas nem é ele que escreve a maior parte dos episódios. Passam ali 10, 15 pessoas. E às vezes a série é muito boa, às vezes não. Mas eu considero essa consistência do Build a ter a mão quase que única aqui do Shogo, né? Gojuja passou problemas com isso aí que você tá falando. Mas, não, isso com certeza. Ele é um cara muito versado no Build para poder saber escrever o Build, né? Ele conhece muito bem os personagens. Considerações finais então sobre Kamen Rider Build BD1 e já aviso vocês ouvintes, vocês acompanham o Tokcast, que essa turma aqui vai voltar, vamos dar sequência aí em mais alguns filmes do Kamen Rider Build aí, tá? Dessa vez com o link certo, hein, gente? O Kamen Rider Build, piadas internas, o Kamen Rider Build é um Kamen Rider importante aqui pro nosso fandom, né, cara? Ele marca, eu acho que é muito importante a gente ter o Kamen Rider Build como uma marca, um grande símbolo desse novo boom de Tokusatsu no Brasil, né? Assim, com Jaspion e Changeman marcam lá os anos 80, National Kid, Ultraman, Ultra Série do Espaço marcam lá o começo. Eu acho que o Build é o que marca aqui, principalmente o Build, né? Marca essa retomada do gênero e da franquia que tem aqui no Brasil. Vamos lá, Senna, quem começa? Vamos começar com ele, senhor Rafa Rock. Opa, então, eu gostei muito do filme. Tem uma parte aí do filme que eu achei muito engraçada, que se fosse comigo também eu ia ser pego, assim, pela população, tirando fotos de cachorrinho. E é muito legal que é muito consistente com a série, porque tem muitos filmes de Kamen Rider que se perde em comparação à série. E esse aí é bem consistente, todo mundo tá naquela camada de evolução que vai vindo, né? Então gostei muito. Se fosse pra dar nota 10. Ô louco. Chamando ele também, que vai fazer uma legenda nota 10 aqui pra gente, senhor Gustavão. Fala, gente. Então, olha, o filme, ele, ao mesmo tempo que ele tem ali boas explicações ali pra agregar no começo da série do Build, ele tem, logicamente, alguns probleminhas, né? Igual, por exemplo, a gente viu o mau aproveitamento ali do Gentoku e do Grease. Essa parte que o Rafa falou do Build tirando as fotos do cachorrinho é genial, né? Que depois ele vira e fala ali, nossa senhora, como eu fui idiota, e depois saiu correndo, fugindo da população, foi legal. Mas o filme explicou muita coisa, explicou um pouco também a origem do Evolto, né? E do clã
barra família dele, né? Família Blood, ou em línguas tupiniquins, família Sangue, né? Então foi bem legal. Eu gostei desse elemento primário ali do filme, que tinha aquela pequena cena lá do Takumi, né? Que é o Sento, né? Em primeira pessoa e tal. Achei bem legal. Vendo ali também a Skywall subindo e tal. Achei bem legal. Essa parte política também, né? Dos políticos ali querendo converter a população para ficar contra o Kamen Rider, parari, parará. É um filme ok. Não é a melhor produção do mundo, mas ele agrega, explica muita coisa. Então eu vou dar uma nota 7,5/10. Ô, louco. E falando dele, que entende tudo de produção de conteúdo aí, que ele é 10 em produção de conteúdo, o senhor Adriano Nares. Bom, o filme do Kamen Rider Build, eu acho que é um bom filme. Eu acho que como filme, eu esperaria mais por ser filme. Porque pra mim ele é um episódio duplo da série. A série é muito boa, a série é excelente. Então... o filme é excelente em questão de história, de desenvolvimento. Concordo com o Gustavão que faltou aí o Night Rogue e o Grease participar da história, né? Mas o filme funciona bem como 2 episódios. Por isso, apesar de eu achar que ele tem uma excelente história, tá no ritmo da série. Se você assistir entre o episódio 45 e 46 da série, fica perfeito, porque é aí que o filme se encaixa, então fecha direitinho, mas por não ter aquele ar de filme que eu esperava, porque quando eu vou ver um filme de Kamen Rider, eu quero que seja muito mais do que qualquer coisa que eu veja na série, tanto de história, de ação, de efeitos, porque é filme, né? A gente espera ter uma história à parte, né, Nares? Desculpa te cortar aí, né? Porque, igual você falou, parece que a gente tá vendo uma versão do diretor, tipo, de um episódio ali, 45.1 e 45.2, sabe? Uma coisa meio assim. Ficou bem assim, essa sensação mesmo. Sim, é isso mesmo. É diferente de... É claro que a noção, a ideia da Toei mudou com o tempo, mas os primeiros filmes lá dos Riders da era Heisei, por exemplo, apresentavam universos alternativos com os mesmos Riders e atores. Pô, é algo legal, você não vai ver na série, só vai ver no filme. Depois, a partir, principalmente do Kamen Rider Deno, os filmes começaram a entrar na própria mitologia da série, mas muitas vezes trazendo algo assim que é só no cinema. Então, é isso para mim que faltou, essa grandiosidade de filme. Por isso a história é excelente, mas por não ter a grandiosidade de filme, eu vou ficar num 8, 8,5. Mas vale muito a pena assistir, principalmente entre o episódio 45 e 46. Boa. Puxando pro nosso querido convidado, muito obrigado mais uma vez por participar aí com a gente, Sr. Felipe Mica. Opa! Então, eu achei o filme bem divertido, assim. É um filme que ele é relativamente curto, né? É exatamente isso que o Nares está falando. São 2 episódios, ele tem 1 hora de duração. E ele é um filme que você consegue ver, assim, sem sentir que passou muito tempo, assim. Porque ele é um filme que tem muito entretenimento, ele tem bastante ação o tempo todo, né? E eu acho que a trama, ela é bem vivida, acrescenta mais uns pontinhos que não fariam diferença se você não quisesse ver o filme, mas que fazem a diferença porque é legal saber um pouco mais. Senti que também realmente faltou um pouquinho da participação do resto do cast, que é um dos melhores, se não o melhor cast da franquia pra mim. Mas eu curti demais, assim. O momento que eu achei maneiríssimo, porque eu sempre gosto dos estantes de moto, é quando o Build pula a ponte que tá abrindo assim com a moto. Aquilo é maneiro de ver. Então, pra mim, vai 8 garrafinhas de 8 garrafinhas. Ou nota 8. Beleza. Fechando com ele, que com certeza hoje já deve ter tomado mais do que 8 garrafinhas. Seu Gilzão? Por aí. Não duvido disso. Eu comecei com um best match chamado Café com Leite. Fui navegando para outros best matches aí, de garrafinhas. Cara, assim, ó, Kamen Rider Build, né? Video One, ele traz toda a essência do que é o Kamen Rider Build, né? Eu acho que ele não é tão científico, né? Quanto a série, né? Mas ele tem a essência do amor e paz através da ciência, né? E que a gente vê, que nós vemos na série toda, né? Há todo um esquema meio zumbi, né? Meio um pseudo-terror, né? Atrás do centro, né? Do build. Então, eu acho isso legal.
eu acho que destaca um pouquinho, né, como eu valorizei bastante aqui no cast, a influência do pai dele, né, do Katsuragi, do Shinobu Katsuragi, né, não, o Takumi é o próprio centro, né, sobre ele, mostrando o quanto que essa figura paterna, né, cara, o quanto o pai dele ajudou a definir ele como protagonista, e um ponto importante, né, porque assim, o Katsuragi Takumi, ele era um cientista meio que não tava nem aí, velho, tava construindo o que tava construindo lá, participou da fundação da Fausto, sabe, daquela organização, tudo, mas a gente percebe que foi o próprio pai, talvez, né, essa ideia do Katsuragi se tornar né, quando ele se torna o centro, e o centro ele quer ser o herói, né, quer salvar o mundo, quer fazer a ciência ser usada pro bem, você nunca consegue entender o porquê que o cara de repente perde a memória, troca o rosto dele e de repente ele sai de um cientista aparentemente sem nenhum, né, totalmente como é que fala? Inescrupuloso. Tinha um monte de palavras, hein? Me ajudem aí se eu falei certo. Tá certo. Tá ótimo. Certo, meu português é belga também, né? E aí você sabe por que motivou o Cinta a ser bom. Algo ficou dentro dele. E não foi o omelete da mãe dele no episódio lá que a gente vê. Porque a mãe dele não fala pra ele ser herói. E aqui a gente mostra, pô, o Shinobu ele fala, cara, porque ele quer cientista, cara, paz é amor, velho. Então você consegue entender o porquê um pouco melhor, o que você vê na série do Katsuragi se tornando o centro, e o centro ser uma pessoa totalmente diferente, não só na feição, mas totalmente diferente mesmo nos ideais e tudo, no sentimento, do que ele era antes de se tornar o centro. Então essa parte eu achei bem legal, cara, achei bonita, achei bem feita, né? Eu acho que a fusão lá do Build com o Crossy, né, o Crossy Build, acaba sendo também uma pseudo-homenagem também a essa amizade, né, essa parceria do centro do Hyuga. Na verdade, não sei nem lembrar dessa forma depois, né, mas foi legal. E a participação do Evolto. Tem um motivo também, né? A forma. No próprio fim do filme fala que as garrafinhas que davam a forma já desenvoluíram, né? Voltando. A participação do Evolto, que é o grande vilão da trama, tá aqui só pra ser usado também pra, né, pro roteiro andar. E até bom, né? Porque, cara, se usassem de uma forma mais né, profunda aqui, talvez estragaria o desfecho final dele na série. Tudo que ele faz, né, que ele causa. E eu acho que a participação do Kamen Rider Zio aqui é aquela participação básica de introdução promocional, sem impacto em merda nenhuma, né? Só tá lá pra dizer, olha, eu tô aqui, ó, compro meu brinquedo, daqui a pouco tô chegando. E é isso. Mas eu gosto muito do filme. Eu não sei se eu desse uma nota pro filme, daria uma nota de 8,5, mas esse 8,5, quase 9, é todo pra mim, tá? Pra mim, pelo menos, por causa da relação do centro com o pai, porque dá pra entender o que ele muda tanto quando ele vira centro. Achei maneiro. É isso. E você, Sr. Senna? Eu gostei bastante, eu gosto bastante desse filme, né? Só queria salientar uma cena aqui que me incomoda um pouquinho, só, não sendo sommelier de CGI nem nada, tá? Mas no finalzinho, quando eles vão fazer aquele plano que é pra destruir o mundo, que abre aquele negócio no chão, cara, tava lotado de pessoas ali. Aquelas pessoas todas teriam morrido do jeito que abriu ali. E abre e não acontece nada. Eu até voltei a cena, não sei se vocês estão lembrando a cena que eu tô falando, assim, quando abre o Romulo no chão. E não aconteceu nada com essas pessoas. Até a Missora tava lá, né? Então, foi uma cena esquisita, né? Esse negócio de todo mundo ficar contra o Build, tá certo que tem uma certa lavagem cerebral ali e tal. Me lembrou muito 1984, né? Que você unia as pessoas. Nada une mais as pessoas do que o ódio em comum contra alguma coisa, né? Então os caras reuniram todo mundo ali pra odiar o Build, né? Se fosse o Zio, não ia precisar nem de lavagem cerebral, né? Ia todo mundo odiar ele também. De boato, né? O ódio é natural. O ódio é natural. Mas é isso, é um excelente filme. Eu acho que o que o Gil falou aí sobre a relação pai e filho é uma parte extremamente interessante do filme. E é isso, assistam. Se eu fosse dar uma nota, eu sou péssimo pra dar nota, daria um 9,11 aí pro filme. Um ótimo filme. 9,11. 10, né, pô? Muito bom. Gente, se vocês viram o filme, não viram, né, acompanharam o build, gostaram do papo, né, comenta aí no YouTube, comenta no Spotify, interaja com a gente e deixa sua opinião, tá bom? E não se esqueçam que o Kamen Rider Build voltará, como já contei aqui no cast, né? Provavelmente vai ser um Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider esse que vai ter 100% das suas produções e aparições aqui cobertas pelo nosso podcast, tá? E não se esqueçam, toda sexta-feira tem Tocou Agora lá no YouTube, e todo sábado tem TocoCast no Spotify, no TocoCast no YouTube,
e outros agregadores, né? Bastante conteúdo em áudio e vídeo para vocês, e também tem muito conteúdo em texto, né? Lá no tokusatsu.com.br, tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem com o Edinho. Valeu. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.